infância, eu fui criada em uma escola católica, mais especificamente franciscana, né, ali no Santíssima. E todo ano, quando nós fazíamos a rematrícula, a gente ganhava uma pequena agenda, que vinham os recados, vinha o bilhetinho da conversa, né, tá conversando demais, vinha aquela agendinha. E no final dessa agenda, a gente sempre tinha algumas orações. E desde pequena eu sempre sempre fui muito conectada com Deus, sempre quis falar muito com Deus, mas eu ainda não tinha essa maturidade para falar e não sabia conversar com Ele. Então eu recorria a essas orações que tinham lá na minha agendinha. E desde sempre a oração de São Francisco me chamava muita atenção, então eu sempre gostei muito dela. E hoje eu desenvolvi um pouco melhor essa maturidade de conversar com Deus, essa intimidade, né, com Ele. Mas de qualquer forma eu sigo levando a oração comigo. Então sempre que eu vou orar e buscar a Deus, eu peço que Ele faça de mim um instrumento da paz dele. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer essa explanação, esse foi o primeiro tema que veio à minha cabeça. E aí ele começa, né? Essa oração começa dizendo: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. E aí a gente muitas vezes ora pedindo a paz a Deus, né? Que Deus nos dê a paz. Mas se Deus fosse nos dar a paz, de que maneira ele faria isso? Será que Deus escreveria lá no céu: seja feita a paz, assinado Deus? Acho que ninguém ia nem acreditar, né? Iam dizer que é IA hoje em dia. E não iam nem acreditar. Será que Deus mandaria anjos que iam apaziguar tudo, iam deixar tudo em paz? Também acho que talvez a gente não acreditaria, né? Como quando Jesus veio à Terra, muitos não acreditaram, né? Ou será que Deus simplesmente estralaria os dedos lá e a paz seria feita, né? Na verdade, Deus age através das pessoas, né? Somos nós as centelhas da luz divina, né? Já dizia lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Então, Deus age através de nós, né? Nós carregamos dentro de nós a essência de Deus. Então, talvez a paz que a gente tanto pede a Ele deva começar a partir de nós, né? Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia, né, como eu disse, dar um estalo lá e tudo se resolver. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, Ele conta tanto conosco, que Ele respeita o nosso livre-arbítrio do que a gente escolhe fazer aqui, né? Do que a gente quer fazer parte, se queremos ou não fazer parte da obra dele aqui na Terra, né? Ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. E nós podemos escolher, em cada gesto que a gente faça, a gente vai ampliar a luz ou a escuridão, né, no mundo. Então, cada palavra que a gente fala aqui, cada atitude que a gente tem, pode ferir ou curar, né? Então, São Francisco nos presenteou com essa oração. Para quem não conhece, eu vou ler um pouquinho dela. Começa, então. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí percebam uma coisa: dentre tantas coisas que São Francisco poderia pedir a Deus, ele não pede prosperidade, não pede saúde, ele não pede bens materiais, não pede que Deus tire os problemas da vida dele, ele pede para servir a Deus, né? Que difícil é isso, né? Ser obra de Deus na Terra, é isso que São Francisco pediu quando ele fez essa oração. E eu acho que se a gente olhar bem a fundo essa oração, ela é quase que um manual de como sermos cristãos. E isso para além de religião, de doutrina, de nomenclaturas, né? De ser evangélico, espírita, enfim, católico. Mas o que é ser cristão se não seguir os exemplos de Cristo, né? E o que é esse exemplo? Não é ali o perdão, a união, a fé,
né? Misericórdia, compaixão, acolhimento. E se nós fôssemos unir todos esses ensinamentos de Cristo em uma só palavra, eu acho que seria a caridade. Porque onde há caridade há compreensão, onde há caridade há perdão, há paz, né? E lá no Evangelho já diz, né? Fora da caridade não há salvação. Então é importante também a gente lembrar e entender o que a gente quer dizer com a palavra caridade, o que o Evangelho quis dizer, fora de qual caridade, né? A caridade, eu tinha muita dificuldade de entender isso, porque às vezes eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer a minha parte? Eu não consigo, eu não tenho tempo para ajudar, eu não tenho, às vezes, recurso para doar algo para alguém. Mas a gente tem que tirar esse estigma que a gente tem de que a caridade é só o bem material, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas. Então não tem nada de material nisso, né? Então, benevolência para com todos, com o inimigo, com aquele que nos contraria, com quem nos magoa, com quem pensa diferente de nós, né? Quem tem uma opinião política diferente, quem tem uma religião diferente, quem age diferente daquilo que a gente gostaria, para quem nos magoou de certa forma. Indulgência para as imperfeições alheias. Entender que todos nós estamos em um processo de evolução, né? Cada um aqui tem a sua jornada evolutiva. Alguns já estão muito mais à frente, outros atrás, e a gente está caminhando. Mas se nós não estivéssemos na jornada, se não fôssemos imperfeitos, nós não estaríamos aqui, né? Passando por provas, expiações e tentando melhorar e evoluir. Então, antes da gente julgar o outro, a gente tem que ver que ele também está no processo evolutivo, ele também está tentando evoluir, né? E as falhas que a gente enxerga no outro, às vezes a gente também já teve, ou tem algo parecido, ou tem uma tão difícil quanto, né, de lidar. E no grupo de estudos que a gente participa aqui do centro, a gente falou, acho que uns 2 encontros atrás, sobre os nossos pais, sobre como a gente muitas vezes coloca nos nossos pais as expectativas de que eles sejam perfeitos. Mas a gente não entende que os nossos pais também estão em processo de evolução, né? Às vezes a gente quer que por serem mais velhos, por terem nos criado e nos ensinado tudo, eles têm que ser perfeitos. Mas ninguém aqui é, né? Ninguém é perfeito aqui. Então estamos todos dentro desse processo evolutivo. E é importante lembrar também que a gente tem que ter indulgência com as nossas imperfeições, não só com as imperfeições alheias. Porque a gente se esforça tanto para entender que o outro está na jornada evolutiva, que às vezes a gente se cobra demais, né? Mas nós também estamos no nosso processo. Muitas vezes a gente se cobra por algo que, quando vê, a gente já melhorou em outras, né? Já evoluiu em outras questões e a gente nem percebe, porque a gente está tão focado lá em outro problema. Então, indulgência, eu acrescentaria também indulgência para conosco mesmo, né? Para as nossas imperfeições também. E o perdão das ofensas. Perdão das ofensas, acho que é um dos mais difíceis, porque a gente poderia fazer 50 palestras aqui, seria muito difícil a gente falar sobre o perdão, porque mexe com muitas coisas dentro da gente, né? Mas o perdão das ofensas precisa existir, porque a gente fica muito preso às dores que muitas vezes não são nossas, né? A gente sempre fala, o perdão é muito mais benéfico para aquele que perdoa do que para quem é perdoado, né? A gente carrega conosco esse medo, esse rancor, essa angústia, e o outro às vezes nem sabe que a gente carrega aquilo, né? Então a gente fica guardando, incentivando aquilo, às vezes por muitos anos, e quem não liberta o coração somos nós, né? E a pessoa já seguiu a vida dele. E Jesus nos deu o maior exemplo dessa caridade, de benevolência, indulgência e perdão. Quando lá na cruz, quando todos estavam julgando ele, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então todo mundo julgando Jesus lá, ele na cruz, né? Jesus, o maior exemplo que nós tivemos, foi crucificado. E lá ele disse, ele poderia ter se revoltado, poderia ter dito: Deus me abandonou,
mas ele disse, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, é claro que a gente não vai chegar a nível de Jesus, né? Da gente perdoar tão fácil assim e esquecer tão fácil assim, mas que nós, pelo menos, possamos tomar isso como exemplo para seguir sem esses rancores e sem esses julgamentos. E a caridade também está na forma que nós tratamos as dores das pessoas, na maneira como reagimos às falhas, aos impulsos, às imperfeições humanas, porque não há como agir como Cristo quando nós temos rancor, cólera, injúria dentro do coração da gente. Quando é isso que a gente dá para as pessoas que passam pela nossa vida, né? E aí entra o nosso orar e vigiar, né? Às vezes a gente pensa que é vigiar a vida do outro, mas não é. É vigiar a nós mesmos, né? Vigiar o nosso coração, o nosso sentimento, o que a gente está sentindo a cada instante. O campo de batalha, na verdade, não é lá fora, não é com o outro, é dentro da gente. É o orgulho, a vaidade, a necessidade de ter sempre razão, a vontade de querer sempre sair por cima, aqueles pensamentos que a gente alimenta por dias, críticas, inveja, impaciência. E aí a gente precisa fazer a nossa reforma íntima, né? Orar e vigiar para que a gente possa reformar o nosso íntimo em prol da nossa evolução. E essa reforma começa justamente onde ninguém vê, né? E às vezes a gente tá lá e faz, que nem eu falei, eu não sabia como fazer a caridade, né? Então, às vezes eu poderia estar lá doando muitas coisas, mas dentro da minha casa eu podia estar incentivando ali brigas, julgamento, julgando as pessoas, né? Intolerância, arrogância, enfim. Então, na verdade, a verdadeira caridade é disciplina conosco mesmo para que a gente possa dar o melhor para o outro, para aquele que passa na nossa vida, né? Então, exige combater esse orgulho e vaidade dentro de nós, né? E às vezes a maior caridade que a gente pode fazer acontece numa segunda-feira, quando a gente chega lá no nosso trabalho e chega alguém e nos responde de atravessado e a gente já quer, né, largar as patas na pessoa, como se diz, né? Às vezes a maior caridade é essa, é a gente engolir esse sentimento negativo. Às vezes quando um familiar nos responde de atravessado, né? Quando um motorista lá no trânsito fecha o nosso carro. O maior exemplo de caridade é esse, quando a gente, ao invés de irar-se, né, de nós cedermos a essa ira, a gente entender que o outro também está no processo dele. Que às vezes esse familiar teve um problema lá em casa, às vezes esse colega está com dívidas, às vezes o motorista que fechou no nosso carro lá estava numa emergência, né? E aí, voltando um pouquinho, então, para a oração de São Francisco, a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Muitas vezes a gente confunde a paz com o silêncio, a submissão e com aceitar tudo o que acontece ao nosso redor. Mas Jesus não nos chamou para sermos passivos. Ele nos chamou para sermos pacificadores. É diferente. Pacificar não é fugir do conflito, né? Não é fingir que não viu, não é ver algo acontecendo ali de errado e a gente ignorar, né? Simplesmente sair. É interromper os ciclos de agressividade, é não alimentar o caos, né? Não ser o propulsor da discórdia nos lugares que a gente vai. Porque Jesus era manso, mas ele não era omisso, né? Ele era amoroso, mas não era conivente com o erro. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículos 1 a 11, a gente tem um dos episódios mais conhecidos do Evangelho, que foi quando os escribas e fariseus levaram uma mulher pega em adultério para que Jesus a julgasse. Naquela época, mulheres pegas em adultério eram apedrejadas em praça pública, né? E aí, como essa mulher tinha sido pega em adultério, eles levaram ela até Jesus, esperando que Jesus, né, seguindo a lei de Moisés lá, também ajudasse a apedrejar a mulher, né? E Jesus disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E aí todos largaram suas pedras e saíram, né? Então, enquanto todos estavam ali para condenar essa mulher,
Jesus acolheu. Jesus não humilhou, não feriu, não incentivou que a apedrejassem, mas ele também disse: vais e não tornes a pecar. Né? Então, entendem como é? A gente julga muito as pessoas, né? A gente acha que as pessoas devem pagar muito pelos erros dela. Mas às vezes a gente só precisa acolher e guiar da forma certa, como Jesus fez, né? Então, ser instrumento da paz, como a gente pede lá no início da oração, é ser pacificador, não é aceitar injustiças, não é fingir que o erro não existe, mas é corrigir sem humilhar, é se posicionar sem ferir o outro, é agir sem ódio. E aí a gente fica imaginando quantas pessoas lá naquele momento, lá com Jesus, deviam estar com pedras nas mãos, né? Quantas ao redor prontas para apedrejar a mulher, com ânsia, né, daquilo de que ela pagasse o erro dela, talvez dezenas, né? Mas Jesus não começou defendendo ela, ele não falou que o que ela estava fazendo era certo. Jesus fez cada um olhar para si. Será que cada um de nós também não temos os nossos erros, os nossos pecados, né? Porque é muito fácil a gente reconhecer o erro do outro, mas o nosso é o mais difícil de todos. Então hoje, talvez, nos tempos atuais, a gente não apedreja as pessoas na praça pública, mas a gente tem as nossas pedras que a gente joga, né? Então, às vezes é uma palavra, às vezes é um comentário. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais propulsionam muito isso, né? Esse ódio. Às vezes a gente vê uma coisa, já fala e a coisa vai se tornando muito maior do que ela é. E são coisas que a gente pode evitar. Ser pacificador é isso, é evitar, é não dar vazão a isso, né? A esse tipo de sentimento, comentário, enfim. E aí, a oração de São Francisco continua. E ela diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Quem aqui nunca foi ofendido? Mas quem aqui nunca ofendeu alguém? Né? Às vezes, na hora da raiva, a gente também ofende. A gente já teve um momento de raiva, de extravasar, falou que não devia, depois se arrependeu. Todos nós já estivemos dos dois lados, né? Mas Jesus nos ensinou: perdoai 70 vezes 7 vezes. O perdão não muda o passado, como a gente disse, né? Mas liberta o coração das dores que muitas vezes nem são nossas, né? Às vezes o erro é do outro e a gente fica remoendo aquelas coisas por anos, né? E aí a gente precisa perdoar. Não é fácil, mas a gente precisa tentar, né? E às vezes o erro do outro é diferente do meu. Mas ele não me anula. Não anula que eu também tô errando, né? Às vezes quem tava lá com as pedras para apedrejar a mulher não cometeu adultério, mas de repente já roubou, já cometeu injúria, já pecou de outras formas. Mas isso não anula o erro de nenhum deles, né? Todos estamos em uma jornada evolutiva, como eu disse. Temos os nossos defeitos, os nossos problemas, os nossos pecados, cada um dentro da sua realidade. Onde houver discórdia, que eu leve a união. União dentro da família, união no trabalho, nas diferenças, nas religiões. E nem sempre nós conseguimos unir as pessoas, porque, como a gente disse, existe o livre-arbítrio, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, assim como Deus faz conosco. Mas que pelo menos, se nós não conseguirmos unir, que não sejamos nós os causadores da discórdia, né? Que a gente não faça aquela fofoca que vai prejudicar, que a gente não faça um comentário maldoso que a pessoa vai levar para casa, vai ficar semanas pensando, que nós não envenenemos os lugares que a gente convive, né? Com esse tipo de pensamentos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A fé não significa a ausência das dúvidas, né? A gente acha que fé, a gente tem uma fé cega e a gente acreditar sem perguntar, sem duvidar de nada. E eu pergunto aqui, quem nunca duvidou? Né? É impossível. Acho que se alguém nunca duvidou aí, pode levantar a mão. Mas todos nós já duvidamos, né?
Já duvidamos de Deus, por que que a gente vive isso? Enfim, já tivemos os nossos momentos de rebeldia, né? E a gente duvida. Mas não significa que a gente não tenha fé. A fé, na verdade, é continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Existe uma metáfora lá que um homem está num caminho escuro e ele pede a Deus que ilumine o caminho dele. E Deus dá a ele uma pequena lanterna. E a lanterna ilumina apenas o próximo passo dele. E às vezes é só isso que a gente precisa. É ter o suficiente para dar o próximo passo e continuar caminhando. A gente não sabe onde a gente vai chegar, né? Só quem sabe para onde a gente vai é Deus. Mas a gente consegue continuar caminhando com essa luz que Ele nos dá para ver o próximo passo, né? E às vezes é só isso que a gente precisa. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Mas a verdade de Cristo não humilha, como a gente viu antes. Não fere por vaidade, não leva a julgamento, né? É agir com honestidade, com justiça e com amor, mesmo quando a verdade nos prejudica. Porque é muito fácil a gente levar a verdade quando não tem nada a ver com a gente, né? Falar a verdade numa situação que não é nem tua. Mas quando a gente tá no meio disso, quando a gente pode se prejudicar, aí fica difícil. E aí que a gente tem que levar essa verdade, mesmo que a gente sofra as consequências dela, né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ser a palavra amiga, né? A esperança, mostrar que a vida continua, que as coisas, os problemas não são tão grandes assim. Porque quando a gente tá no meio da tempestade lá, tudo parece muito maior do que é. E às vezes a gente tem que ser essa esperança, às vezes a gente tem que ser o ombro amigo, às vezes a gente tem que levar essa palavra de conforto, de paz. Porque às vezes é só isso que a pessoa precisa. E às vezes nós estamos sendo usados como a lanterna lá que Jesus deu para o homem que caminhava no escuro. Às vezes a pessoa que está do nosso lado não sabe o que vai fazer da vida. Né? Não sabe o dia de amanhã, não sabe mais o que fazer. E aí tu vai lá, escuta, dá um consolo, dá um abraço, uma palavra amiga. E é tudo que aquela pessoa precisa. E no outro dia é um novo dia e a pessoa segue a vida. Né? Então, levar a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Alegria, né? Às vezes a gente deixa isso para trás, vai deixando, mas a alegria, que nós possamos transbordar a alegria, porque nós temos motivo para isso, né? A gente está aqui num planeta com muitos problemas, mas nós temos a nossa oportunidade de evolução. Nós também com muitos problemas, com muitos desafios, provas e expiações no nosso caminho, mas nós estamos recebendo a oportunidade de melhorar, né? Quantas pessoas lá no plano espiritual querem, né, vir e não conseguem, não têm a oportunidade de vir, e nós estamos aqui encarnados, graças a Deus, com pessoas que nos trazem desafios, que nos fazem evoluir, né? Com situações que nos fazem evoluir sempre. Então, às vezes, a gente vê só o lado negativo, o lado negativo, o lado negativo. Meu Deus, as coisas estão ruins. Mas a gente não para entender quantas coisas boas estão acontecendo também na nossa vida, né? E o quanto a gente está evoluindo com cada uma dessas situações que estão chegando na nossa vida. E por isso a gente precisa ter essa alegria, né? Transbordar a alegria de estarmos vivos e estarmos recebendo essa oportunidade de evolução, de reparar os nossos erros, né? E aí a pergunta que fica hoje é: quando as pessoas passam pela minha vida, o que elas encontram? Paz, acolhimento, luz? Ou julgamento, dureza, agressividade, rancor? Nós não somos perfeitos. Certamente estamos bem longe disso, né? Todos nós. Mas nós podemos todos os dias escolher sermos mais pacificadores, mais acolhedores, mais justos, mais caridosos, né? E quando nós fazemos essa oração,
e pedimos a Deus que nós sejamos feitos instrumentos da paz dele, né? Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Talvez Deus, bem baixinho no coração da gente, esteja respondendo que é para isso que ele nos enviou até aqui. Então eu queria pedir para nossa prece de encerramento que a Margarete viesse aqui, vai cantar uma canção para nós. E nesse momento eu peço que todos fechem os seus olhos, elevem o pensamento a Cristo, para que a gente escute essa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que